por essa oportunidade dada pelo Senhor, de estar mais uma vez aqui, a segunda vez que estou aqui com os irmãos. Então sou grato a Deus pela confiança. Primeiramente, sou muito grato a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão em Cristo, Bismarck, a quem eu conheço já há algum tempo. Eu posso dizer que eu vi criança, né? E hoje é um homem de Deus, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Sou grato ao pastor pela confiança, pela segunda vez aqui. Então, louvo a Deus por esse ministério, que o Senhor continue abençoando, fazendo crescer e avançar essa obra aqui. Quero agradecer ao meu pastor Elvis Guimarães, meu pastor também, o Wellington Barbosa, que assim estou debaixo da bênção deles para estar aqui junto com os irmãos, cooperando a obra de Deus. Amém, amados? Então, muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Abra o Santo Livro em Amós capítulo 8. Pertinho do livro Tema da Festividade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amós capítulo 8, a partir do verso 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos, amém? Amós capítulo 8, a partir do verso 1, essa versão minha aqui, a King James, diz assim o Santo Livro: O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-á os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á como um grande rio, e será a jorrada, e submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, fareis que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz, e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cantos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e a calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como o luto de filho único, em seu fim como um dia de amarguras. E eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aleluia. E irão errantes de um mar a outro mar, do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, e os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: Como é certo viver até teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, eis mesmo cairão e não se levantarão mais até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia.
A semelhança do profeta Joel, Amós, um homem comum, Amós, um homem que não era de uma linhagem sacerdotal, um homem que não era de uma linhagem benquista no seu povo, na sua sociedade. Amós é um homem que está vivendo a sua vida de maneira corriqueira, comum, mas um homem sensível à voz de Deus, à voz do Espírito do Senhor, um homem que está percebendo aquilo que está acontecendo no seu tempo. A semelhança de Amós, que também vê e observa que o povo de Deus, a despeito da prosperidade, da bênção que o Senhor tem lançado sobre eles plantam, estão colhendo, eles estão semeando, e toda a seara está produzindo, e o povo vai trabalhando, comendo e bebendo, casando, se dando em casamento, e a um dado momento o povo vai se esquecendo do Senhor, o povo já não lembra mais do Senhor, o Senhor já não é mais primazia para o povo de Israel, o Senhor já não é primazia para o povo de Judá, o povo só liga para os seus trabalhos e afazeres, e o povo pensa. Por isso que Jesus, certa feita, ele disse que não há como adorar a dois senhores, porque há de agradar a um e desprezar o outro, há de amar a um e odiar o outro. Não tem como amar e servir a Deus e a Mamon. Jesus estava dizendo que era impossível, e por causa desse tipo de comportamento, Deus ele começa a estremecer a terra, Deus ele começa a decretar os seus juízos, Deus começa a abalar todo o sistema econômico do homem, para dizer que só Ele é o Senhor. Então por isso o tema lançai a foice, porque Deus estava falando: vocês plantam e colhem, mas vocês entendem que eu que dou o crescimento sobre tudo que o homem planta. Então não adianta fazer nada se aquilo não estiver na direção do Senhor, debaixo da obediência do Senhor. Não adianta fazer nada. Jesus disse: estais em mim e eu em vós, porque sem mim nada podeis fazer. E o povo estava achando que com todo o seu conhecimento agrônomo eles iriam viver plenamente. E o Senhor disse: eu vou enviar uma peste de gafanhoto e vou acabar com tudo. E aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Eu vou lançar a foice, eu vou ceifar tudo, eu vou acabar com tudo. Eu vou dizimar tudo, eu quero ver para onde vocês vão recorrer. Eu quero ver aonde vocês vão se esconder. Eu quero ver como vocês vão se sustentar. É por isso que Salomão, quando ele vai edificar a casa, o texto que nós muito conhecemos, 2 Crônicas 7,14: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí eu, o Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está falando: se o povo, aleluia, que se chama pelo meu nome se converter, se humilhar, buscar, me adorar, eu lanço a chuva, eu faço produzir, eu te dou riqueza, abundância, eu te coloco entre os príncipes do meu povo Israel. Mas ele recebe uma mudança de comportamento. No versículo 13 ele fala: e se eu cerrar os céus? E se eu parar de derramar a chuva? E se eu parar de abrir a porta? E se eu parar de curar? E se eu parar de te sustentar? Se eu cessar a tua respiração, o que acontecerá? Então esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face e se converter, mudar dos seus maus caminhos, aí eu, Senhor, ouvirei dos céus, eu perdoo o seu pecado, eu saro a tua terra, eu saro a tua vida, eu saro a tua saúde, eu toco na tua família, eu abro a porta, eu faço você ser benquisto, eu faço você ser respeitado na sociedade. Mas se não mudar, eis que o machado está ao pé das árvores. Apocalipse 14 em diante, a Bíblia diz: olhei e eis que diante de mim, João está olhando, estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, aleluia, e uma foice afiada na mão. Então o anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de ceifá-la. E em seguida aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade, e a terra foi ceifada sem demora. O anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e lançou no imenso lagar da ira de Deus.
consumidor. Nós poucos conhecemos o Deus do juízo. Nós pouco conhecemos o Deus que faz tremer a terra. Porque no tempo de Amós, ele não lançou um gafanhoto. No tempo de Joel, no tempo de Amós, ele tremeu a terra. Ele tremeu o globo. Ele sacudiu a estrutura da face da terra para mostrar que ele é o Senhor. Aleluia. E ele está falando assim: como vocês produzem, colhem as uvas e lançam no lagar para tomar um vinho saboroso, para saciar, para nutrir o seu coração de alegria. Mas infelizmente eu tenho olhado para a terra e o meu coração não tem se alegrado com o comportamento dos seres humanos que eu criei a minha imagem e a minha semelhança. Outro texto da palavra vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que muitas pessoas estão fracas na fé, porque não alegram o coração do Senhor, não colocam um sorriso no Todo-Poderoso de Jacó, não ora mais a Deus como orava, não buscava a Deus como buscava, não se consagra como se consagrava. Por isso Deus está triste e a fraqueza iminente. Então Deus nessa noite está chamando não só a igreja, mas Ele está chamando toda a terra a um arrependimento para buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Ele quer um amadurecimento espiritual. Romanos capítulo 8 diz que a terra, o cosmo, espera a manifestação. Ela guarda com ardente expectação a manifestação dos filhos de Deus. Então a terra, ela está esperando o amadurecimento dos filhos de Deus. Deus, ele vai salvar um povo. Deus vai se casar com uma noiva. Deus não vai casar com uma criança. Deus abomina o casamento infantil. Deus quer casar com uma esposa madura, adornada, consciente do seu matrimônio. Então ele está esperando esse amadurecimento. A terra também aguarda. E a terra é a trombeta de Deus para dizer que o rei está voltando. Aleluia. O rei está voltando. A terra está anunciando a volta do Cordeiro. E tem muita gente achando que isso é natural, achando que é comum. Deixa eu te falar, a terra está gritando e está falando: o Senhor está vindo sobre os montes, breve ele voltará e vai buscar a sua noiva, a sua igreja, a noiva santa. Ele voltará. Aleluia. Geralmente ele vai tocar aonde nós temos mais apreço, como ele fez com Abraão. Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e leva para o lugar que eu vou te mostrar. Chegando lá, Abraão já entendia que ele tinha que entregar a Deus aquilo que ele mais amava, mas o maior dos mandamentos era amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus quer exclusividade, adoração, a sua santa presença, amado. E você não está dizendo que nós não devemos amar nossas esposas e filhos e irmãos? Só tem como nutrir esse amor se primeiro adorar o Criador do céu e da terra. Por isso que ele abala as estruturas. Por isso que vem esse período pandêmico que mexeu com todo o globo terrestre. O profeta Ezequiel, ele disse algo tremendo. Escute. Ezequiel 14, 12 em diante vai falar: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, ele não está falando de um povo, ele não está falando de uma sociedade, ele não está falando da igreja, ele está falando: quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Deus está falando: quando a terra se rebelar contra mim, quando a terra virar as costas para a minha palavra, quando a terra não mais ouvir a minha voz, quando os profetas não mais falarem, assim como houve 400 anos de silêncio de Deus, e houve treva, houve pecados abundantes, e Deus levantou um homem, João Batista, a voz que clamava no deserto, e o povo ia até lá. Por quê? Não por causa de João, mas por causa da palavra de Deus que estava na boca de João. Ele está falando: quando uma terra pecar contra mim, gravemente, se rebelando, eu vou tornar estável o sustento do pão, eu vou mexer na economia, eu vou enviar a fome, eu vou arrancar dela homens
A pandemia abalou o globo terrestre. Não houve nação que não tivesse sido tocada por ela. Nunca houve na história algo semelhante. Nós tivemos vários tipos de pestes e praga. E os sinais que Jesus disse acerca da sua volta, eles sempre aconteceram ao longo da história. Mas a questão é que eles vão se intensificar a partir do momento que Jesus se aproxima de voltar. Então os juízos do Senhor são prenúncios de dizer: eis que estou à porta e bato. Jesus está falando: eu não estou mais na porta, eu já estou com a mão na maçaneta. Brevemente eu vou abrir e eu vou chegar. Então eu vou voltar e eu vou tocar onde os homens estão mais amando, buscando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o Deus desse século se chama dinheiro, irmãos. Por causa de dinheiro há guerras. Por causa de dinheiro sequestra-se criança. Por causa de dinheiro sequestra meninas para serem de escravas sexuais. Por causa de dinheiro os medicamentos são burlados. Por causa de dinheiro inflação. Por causa de dinheiro abuso sexual. Dinheiro. Por causa de dinheiro a prostituição mudou. Agora a prostituição é digital. Que as mulheres estão ganhando dinheiro dentro de casa, mostrando o seu corpo à nudez, por causa de dinheiro. Então Deus está falando: eu vou abalar a terra, eu vou sacudir, eu vou mexer com o sustento do pão, eu vou matar homens e animais. Ele vai mexer com toda a terra. Só que Pedro fala algo interessante. Ele fala, 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento de Deus. Pedrão, ele fala, já é tempo que comece o julgamento de Deus. E se o julgamento começa pela casa de Deus, se primeiro começa pela casa de Deus, onde comparecerá o ímpio e os desobedientes ao Evangelho? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então o juízo do Senhor vai começar pela sua própria casa. Deus vai começar a tocar na estrutura do seu próprio povo, para saber quem é dele e quem não é, para saber quem é trigo e quem é joio, para saber quem é justo e quem é injusto, para saber quem é santo e quem é profano. Deus vai começar o julgamento pela sua própria casa. Porque fora, mano, é simples. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está com ele é certo que será condenado. Então Deus vai lançar a tribulação para peneirar o trigo e saber quem é joio. Porque o joio, ele é até semelhante, ele não é igual, ele é até semelhante ao trigo, mas o joio, ele fica em pé, pomposo. O trigo não, pelo seu fruto, ele se curva, ele se dobra com o vento que bate na plantação, ele não resiste, e ele se curva, e ele se prostra, porque ele entende que o vento assopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem, e nem para onde vai, porque ele entende que o vento provém do Senhor. Mas o joio não se curva ao vento do Espírito, ele permanece lá. Não, eu não sou pecador. Não, essa palavra não é para mim. Não, essa palavra é para o meu vizinho. Não, essa palavra é para o meu amigo. Não, essa palavra não é para mim. Não, eu não tenho que mudar. A senhora e essa já estava lá. Não, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para cada um de nós. E Deus, ele envia essa palavra a nós. Um agricultor, um criador de animais, que está lá quietinho. Por que ele não pegou um profeta bem quisto, reconhecido? Amós capítulo 1, versículo 1 diz: as palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa. Ou seja, Amós estava lá entre os pastores, logicamente, de animais de Tecoa, o qual ele viu a respeito de Israel, aleluia, nos dias de Uzia, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós estava lá cuidando dos seus animais, da sua plantação, quietinho, tranquilo. Num dado momento,
Deus abre a visão do profeta e fala assim: Amós, olha o que está acontecendo com Israel, olha o que está acontecendo com a liderança política, olha o que está acontecendo com a liderança religiosa. Olha, Amós, vê o que está acontecendo. Eu vou tremer a terra, Amós. Olha, Amós, porque os outros não estão vendo. Eu vou mostrar para você. A situação da nossa nação está muito pior do que a gente imagina. Muita corrupção, trambique. Estão fazendo do povo negócio. Estão cometendo swing, adultério, prostituição, crime, bandidagem. E colocando o nome do Senhor nessa questão, Deus está falando: eu vou lançar um terremoto na terra. Eu vou abalar a terra. Amós, olha o que eles estão fazendo, Amós. E sabe por que Deus mostra? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de amor. E Ele pega Amós, um homem sem referência, irmão, um homem sem patente. Isso fala de que Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus pega pastor, pega obreiro, pega uma criança, Ele usa do jeito que Ele quer, meu irmão. Não interessa quem você é, a sua patente, se você fez teologia ou não. Deus, Ele usa quem quer. Então você pode ser um barbeiro, um cabeleireiro, um peixeiro, você pode ser um profissional independente, mas se você for alguém sensível à voz do Espírito, Deus ouvirá a sua voz e te mostrará coisas interessantes. Pegou Amós. Pegou Amós. Alguém que não queria título, alguém que não queria reconhecimento, alguém que está vivendo a sua vida íntegra diante do Senhor, como Joel. E Deus falou: Amós, escuta. Olha, Amós, eu vou mostrar para você o que está acontecendo. Porque Amós, 2 anos daqui para frente, eu vou lançar um terremoto sobre a terra. Amós, eu vou abalar de estrutura. Amós, não sobrará ninguém, não sobrará rei, não sobrará reino, não sobrará alimento, não sobrará animais. Eu vou destruir tudo. Por isso, Amós, clama ao povo ao arrependimento, Amós. Ele chamou Amós. Ele pode chamar você. Ele pode contar com você. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E a palavra timidez ali não é timidez de alguém que tem vergonha de falar. Está falando de alguém que não quer compromisso com Deus, de alguém que não quer hastear a balança, a bandeira do Evangelho, de alguém que está amando 2, 3 na igreja e não se batiza, de alguém que está amando 2, 3, 4, 5 e não evangeliza, de alguém que está na igreja 3, 4, 5 anos e não sai para as ruas a evangelizar. Deus, Ele quer usar você na profissão que você exerce, porque é necessário ter gente aqui dentro, mas precisa muito mais gente lá fora, porque Ele vai sacudir a terra, como Ele fez com João Batista, homem de linhagem sacerdotal. Seu pai era sacerdote, mas ele não quis a proeminência do cargos. Ele foi para o deserto para ouvir a palavra de Deus, porque ele leu os pergaminhos que o Senhor viria lá no Rio Jordão, onde Elias foi arrebatado. E tem a profecia do profeta Isaías que diz: ah, se fendesse do céu e descesse daqui, ah, se fendesse do céu e descesse daqui. Então João sabia que lá no Rio Jordão o Senhor ia fender os céus e ia descer na terra. Está lá João pregando o batismo de arrependimento. O Espírito Santo mostra a ele: e olha, João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o céu se fende, uma voz do céu brada, todo mundo se assombra e cai: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A palavra foi lá no João, no deserto. A palavra foi lá onde eu moro, na Lagoa, lá no Morro do Sabão. Eu costumo dizer que eu sou o jumentinho de Jesus, que Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Talvez o jumentinho se alegrou porque viu todo mundo com hosana na mão, glorificando, exaltando e falando hosana nas alturas, bendito aquele que vem o nome do Senhor.
achando que eu sou um cavalo de raça. Jumentinho, entenda alguma coisa, que eles não estão glorificando você por você, eles estão exaltando aquele que está sobre você. A glória não é sua, a honra não é sua, a glória é dele. Você só vai entrar por causa dele. Por causa dele, jumentinho, não é sua. Nós temos que pegar o exemplo de João. Convém que ele, aleluia, cresça e que todos nós desapareça. Então ele pega os pequenos, os humildes, os simples, como ele usou um jumento para abrir a visão do profeta maluco Balaão, que se vendeu por causa de dinheiro. E a Bíblia diz que Deus abriu a boca de uma mula, de um jumento, para falar com o profeta. Por isso que eu falo que eu sou o jumentinho de Jesus, que às vezes ele usa uma mula para falar com alguns profetas. Então ele usa quem ele quer, como usou Jeremias. Falou: Jeremias, eis que eu te conheço desde o ventre da tua mãe, e te santifiquei, te coloquei por profeta no meu povo. Aonde tu te mandar, tu irás. Se eu mandar te edificar, tu vai edificar. Se eu mandar tu arrancar, tu vai arrancar. Se eu mandar você santificar, você vai santificar. Aí Jeremias fala: Senhor, eu sou uma criança. E eu falo: não digas que tu és uma criança, eu te escolhi, Jeremias. Então não é tarde. Aquilo que Deus tem para a sua vida. É Moisés que ele escolheu. E Moisés fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado em palavras, eu tenho dificuldade com a letra, eu tenho dificuldade de usar a palavra. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, quem fez a boca do mudo? Quem fez o mudo falar? Quem fez o cego ver? Quem fez, Moisés? Quem? Aí Moisés: é o Senhor. Então, Moisés, fica tranquilo, fala o que eu te mandar falar. Não vai você que vai falar, sou eu que falarei com você, Moisés. Sou eu. Deus precisa levantar algumas pessoas para que estejam maduros, não para condenação, mas para salvação. Porque a foice virá, mano. Crendo ou não, a foice virá. Crendo ou não, o juízo acontecerá. É como a lei da física. Não adianta eu subir num prédio e falar assim: não, a lei da gravidade não acontece comigo, porque eu não acredito. Vou me lançar daqui e vou sobreviver. Não vai. A lei da física vai se cumprir, vai acontecer. Se pular, vai se esborrachar. É como a promessa que Jesus vai voltar. Ele vai voltar, crendo ou não, ele vai voltar. Acreditando ou não, ele virá. Então ele quer um povo maduro, puro, santo, sacro. E ele mostra isso a nós. Eis que o Senhor Deus me mostrou um cesto de frutas de verão, aleluia. E me indagou: Amós, o que vês? E ao que lhe respondi: um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me revelou: pois bem, eis que chegou o fim do meu povo Israel. Nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Ele mostrou um cesto de frutas. Certamente Amós estava passando com os animais, arando a terra, cuidando da sua plantação. E Deus abriu a visão do profeta, uma visão comum e uma visão diferenciada. O que você está vendo, Amós? São só frutas? Sim, fruto maduro de verão. Ah, é? Então é desse jeito que está meu povo Israel. E por causa disso, olha a palavra: nunca mais mudarei de ideia para perdoá-lo. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Como fez com Satanás, que não tem mais a possibilidade do perdão, que a misericórdia não alcançasse mais, que a maturidade não seria mais para salvação, mas para condenação. Nunca mais te perdoarei, nunca mais usarei de misericórdia, nunca mais estenderei a mão para você, nunca mais te livrarei, nunca mais te salvarei, nunca mais serei contigo. O meu anjo que acampa ao seu lado nunca mais estará. Você estará disponível aos demônios, você ficará disponível a Satanás. Eu não estarei mais contigo, eu não mais te perdoarei. Você estará ao léu da sorte e da desgraça. Quando ele mandou os 70, separou 70, ele falou: olha só, os campos estão termos, mas poucos são os trabalhadores.
ele está falando? Tem muita alma a ser salva e pouca gente disponível para evangelizar. Tem muita gente perdida e pouca gente com coragem para falar a verdade. Tem muita gente lá fora esperando uma palavra de graça e pouca gente com coragem para falar o evangelho da graça. Pessoas estão crescendo e amadurecendo para a condenação. Se Deus não levantar os teus nessa última hora, meu irmão, tema que Deus vai condenar familiares nossos, amigos nossos. Nós temos que achar a bandeira do evangelho e dizer que só o Senhor é Deus. É Deus. Porque omitir a palavra da cruz também é pecado. Tiago 4,17 diz: aquele pois que sabe fazer o bem não faz, peca. E deixar de falar a verdade com amor também é pecado, irmão. Querer um Deus só para nós é egoísmo. A oração que Cristo nos ensina como modelo diz: Pai nosso que estás no céu. Ele é Pai nosso, meus amados. Ele não é só meu Pai, Ele é nosso Pai. Por isso nós temos que demonstrar frutos dignos de arrependimento. Por isso que para Deus o que importa não é dom, mas é fruto. Dom não salva ninguém, o que salva é fruto. Porque o dom pode enganar, o fruto não tem como enganar. Porque o joio, torna a lembrar, ele é até parecido com o trigo, mas quando você tira a casca, o grão, ao invés de ser branco, é preto, está podre. Eu temo que muitas pessoas que aparentemente aos olhos humanos estão brancos, mas no dia do juízo o fruto vai ser podre. A foice, quando passar, não vai ser para salvação, mas vai ser para condenação. Porque para a sociedade, para a igreja, para a família, até parece ser um homem honesto, até parece ser um homem sincero, até parece ser alguém bem quisto, mas no interior é maligno, perverso, com pensamentos impuros. Então o que salva não é dom, o que salva é fruto digno de arrependimento. Lembra da palavra de Jesus, Mateus 7,15 em diante? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós vestidos como as ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus dons conhecereis? Pelos quê? Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura conhece uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. E não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar maus frutos. Bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, aleluia, a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Jesus não diz que é mentira o que eles fizeram. Jesus só fala: eu nunca te conheci. A lâmpada que identifica a sua face não estava acesa. Parábola das noivas. A sua lâmpada aos olhos humanos estava acesa, mas aos meus olhos estava apagada. Eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito. Porque pratica a iniquidade. Iniquidade no grego é anomia. Anomia significa sem lei. Anomia, lei. Alguém que viveu sem uma lei para obedecer. Alguém que viveu na terra sem uma obediência a cumprir, sendo consciente da verdade, e foi quebrando as regras, regra após regra, regra após regra. Sabe o que é certo, mas não faz o certo. Não adianta saber, tem que viver. Para Jesus o que importa não é o que sabe, é o que vive. Todo aquele pois que escuta as minhas palavras e age, pratica. Assemelha-se a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que escuta. Então não é o que fala, é o que vive aquilo que fala. Não adianta falar se não vive. O nome disso é hipocrisia. Hipocrisia Deus abomina. Então não adianta uma
cara passa. Não adianta isso aqui. Não adianta isso aqui. Não adianta isso aqui. O que importa para Deus é isso aqui, irmão. É um coração quebrantado, contrito. Alguém verdadeiro, reto. Que ama a Deus acima de todas as coisas. Que coloca um sorriso no Todo-Poderoso Jacó. O pecado fede as narinas de Deus, irmão. E pior de alguém que professa o nome dele. Salmo 7,11 diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco, está aparelhado, já preparou ele suas armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Não tem um dia que Deus não se ire, sabe por quê? Porque todo dia alguém peca contra Deus. Todo dia alguém envergonha o nome de Deus. Todo dia alguém desafia Deus. Nós vamos vendo a nossa sociedade mudando. A nossa sociedade mudando a verdade em mentira. Uma sociedade que está mudando o caráter. Uma sociedade que está falando: homem se deitar com homem é normal, mulher se deitar com mulher é normal. Nós estamos vendo os valores se invertendo, irmão. E Deus está se irando com isso. Pessoas se desviando da fé, abandonando os caminhos do Senhor e achando que aquilo que fez lá no passado está contando. Ezequiel 18 diz que das tuas obras antigas eu não me lembrarei mais. Eu vou te lembrar de agora, daqui, de como está vivendo aqui e agora. Mas o que eu fiz lá, Mateus 7, não profetizamos lá em teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos maravilha. Jesus, tudo bem, ok, mas agora, como é que está? Agora, vamos ver o diagnóstico agora. Como é que está o diagnóstico de agora? Você está na minha presença? Cadê você, Adão, que não está na minha presença? Cadê você, Adão, que eu olho para cá e não te vejo mais? Geralmente, o que fica ao nosso lado quando a luz nos ilumina? A sombra. A palavra hebraica ali é sombra, baná, que significa que aonde Deus ia, Adão ia. E quando a luz iluminava, o reflexo de Deus era o reflexo de Adão. Quando Deus olha e não vê Adão, ele fala: cadê Adão que não está mais na minha presença? A silhueta de Adão mudou, já não era mais o formato de Deus. Porque Adão deixou de comer o fruto de Deus e começou a comer o fruto do diabo, o pecado. Mudou o formato. Porque o formato que Deus nos criou é a sua imagem e semelhança. O pecado corrompe a nossa imagem. O pecado deforma a nossa imagem. E Deus olha e não nos vê mais na sua santa presença. Então tem gente saindo da presença de Deus e está achando que Deus ainda é como ele. Não é, mano. Não é. Não é. Um texto que eu fico aterrorizado, sabe qual é? Hebreus capítulo 10. O versículo 31, lá embaixo, um texto pequenininho. Diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E ele vai falar ao longo do texto quem é que vai cair. A gente pensa: o cachaceiro, o maconheiro apinganhado. Também. Mas a carta é aos Hebreus. A carta é o povo de Deus. A carta é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Aí ele vai falar assim: ó, tendo pois irmãos, tendo pois irmãos, igreja, corpo, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, aleluia, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, interessa, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, foi lavado, foi limpo, foi renovado, foi perdoado. Ele vai falar: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quando verdes que se aproxima aquele dia. Que dia? Porque se pecarmos voluntariamente,
depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários de Deus. E quem é os adversários de Deus? Aquele que deixou o caminho de congregar, o costume de congregar, se tornou inimigo. Aí ele fala: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque cair na mão do traficante, Jesus te livra. Cair na mão do diabo, o Senhor te tira. Um trabalho de feitiçaria, o Senhor quebra. Uma bruxaria, o Senhor quebra. Enfermidade, Ele cura. Cair na mão do governo fascista, corrupto, o Senhor te livra. Agora, quem te livra do Senhor? Quem nos tira da mão do Senhor? Ninguém. A palavra fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, e Deus, quando Ele é contra nós, quem será por nós? Se Deus for contra nós. E sabe qual é o pecado que mais abomina a Deus? O orgulho. Porque Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulhoso. Aquele que não conhece, aquele que não olha para dentro, para si. Deus resiste. É uma queda de braço contra o Senhor. É aquele que entende que precisa mudar, mas não muda. Continua cantando, continua adorando, continua pregando, mas não muda. E Amós, ele vai advertir o povo, versículo 3. Mas naquele dia, os cânticos no templo tornarão expressões de pesar e lamento. Muitos serão os cadáveres, enorme quantidade de corpos jogados por todos os lugares. Silêncio absoluto. O povo estava indo para a igreja, estava cultuando a Deus, cantando os cânticos, os salmos, os hinos. E Deus está olhando para o povo em pecado, está falando: vocês estão em pecado. É necessário mudança. Não adianta me adorar. Tem que se arrepender. O canto de vocês me deixa com ânsia de vômito. Vocês estão me louvando com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês aparentam estar vivos, mas na verdade estão mortos. Muitos serão os cadáveres. Enorme quantidade de corpos jogados em todos os lugares. Silêncio absoluto. Na verdade, aquilo que parecia uma festa era um velório. Era um velório. Sabe por quê? Porque não existia vida. Porque não existia verdade. Não existia um comportamento de acordo com aquilo que era cantado. Então Jesus está falando: vocês até estão falando com a boca, mas na verdade a vida de vocês não condiz com aquilo que vocês cantam. Por favor, o lugar onde vocês estão é um cemitério, é um silêncio absoluto. Os cânticos de vocês me abominam. Então mude, por favor, para que eu mude a disposição do meu coração. Olha o que o profeta Isaías vai falar, gente. A igreja brasileira está fazendo isso, irmão. A igreja brasileira está fazendo isso. Investe em instrumentais, músico, qualidade de músico, bota eles para estudar, mas não ensina eles o que é se consagrar, irmão. Vive adultério, mentira, fornicação. Troca de namorado como se trocasse de roupa. Fica provando de boca em boca. Mas sobe no púlpito e canta. Sobe no púlpito e prega. Viaja daqui para lá e para cá. Mas quando sai da igreja, entra nos motéis e abarrotam motéis. É isso que a igreja brasileira está importando. Estão cantando músicas mundanas no altar. E está todo mundo adorando e cantando. Estão utilizando frequências musicais, irmão. Irmão, a gente não tem noção. Estão utilizando frequências musicais. Estude sobre isso. Frequências musicais que atraem demônios. Estão colocando nos louvores. E a igreja aceita todo esse lixo. Sabe por quê? Porque não examina mais a escritura. Não examina mais a palavra. A Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. Errais por não conhecer a escritura nem o poder de Deus. Oséias diz que meu povo é destruído porque lhes faltou conhecimento. João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo 4,5 diz: porque pela palavra de Deus e oração é santificada toda
toda criatura só tem como ser santo por meio da oração e da palavra de Deus. É uma vida de jejum e oração, irmão. Os cânticos são cânticos de lamento, de abominação ao nome do Senhor. Irmão, perdoe, mas vou falar aqui, não sei se vocês estão de cima aqui, mas estão fazendo da igreja uma bagunça, pinta tudo de preto. Uma bagunça, irmão. Ninguém nem pinta a sua casa de preto, eu nunca vi isso. Mas estão pintando a igreja e colocam essas frequências e tá lá, deixa queimar, vai queimar mesmo. Vai queimar mesmo. Porque isso não é adoração a Deus, irmão. Isso é abominação ao nome do Senhor. Isso é afronta a Deus vivo. Isso não está nos salmos, nos hinos da harpa, do cantor cristão. Não passou pelo crivo do presbitério. Abominações do Senhor. O que Isaías disse? Isaías 1, 2 em diante. Ouvi, ó céus, prestar ouvidos tu, ó terra, porque fala ao Senhor, criei filhos e exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. Ele está falando, eu criei filho, eu dei honra para eles, mas eles prevaricaram contra mim. Eles repugnaram o meu nome. É isso que ele quer dizer. O boi conhece o possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem me conhecido. O meu povo não me entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemando do santo de Israel, e voltaram para trás. Apostasia. De que me serve para mim a multidão do vosso sacrifício, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais nébios. Não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, que requererei eu? Isto de vossas mãos, que vieste pisar nos meus atos. Não trazeis mais ofertas, baldes? O incenso é para mim abominação. Também as festas de lua nova e os sábados, a convocação das congregações. Não posso mais suportar a iniquidade. Nem mesmo o ajuntamento solene, as vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, as aborrecem a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de sofrer, pelo quando estenderei as mãos e escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a moldagem dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Deus está falando, não estou ouvindo essa adoração, eu não estou ouvindo esses cânticos, eu não estou ouvindo as orações, elas estão fedendo a sangue e a pecado, está fedendo a iniquidade. Eu não posso atender, porque eu sou santo. Eu sou santo. E convém que todo aquele que se achegue a mim seja santo em toda a vossa maneira de viver. Eu não estou falando de perfeição, perfeição vem com a glorificação. Estou falando daquele que persiste em viver para agradar a Deus, vive para a glória de Deus, vive para exaltar a Deus, vive para enaltecer o nome de Deus, vive glorificando o nome do Senhor, meu amor, que vive em justiça. Sabe o que o povo aqui estava fazendo? Isso aqui é absurdo, irmão. Eles estavam utilizando os seus comércios para escravizar os menos favorecidos. Isso está acontecendo, gente, agora. Amós capítulo 8, versículo 4 em diante. Ouvi isto com atenção. Vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, murmurando, quando acabará a lua nova para vendermos o cereal? E aqui hoje terminará o período sabático, para que possamos comercializar o trigo, diminuindo o evo, a medida e aumentando o ciclo, o preço, enganando a muitos com balanças adulteradas, e assim podendo comprar o pobre mediante a prata, para que se torne servo, escravo, e o necessitado por um par de sandália, vendendo até a palha de trigo. Eles estavam doidos para passar o período de festa, estavam doidos para passar o período sabático, estavam doidos para parar com os cânticos no templo de Salomão. Eles queriam voltar para o comércio, o culto estava enfadado, eles estavam até na igreja, mas a cabeça lá no mundo, eles estavam até dentro do templo, mas a cabeça lá no trabalho. Não aguento
vou botar um preço absurdo, vou colocar uma inflação absurda, que eles não vão ter como pagar, e eu vou comprá-los como meu escravo. Mas eles são teus irmãos. Não, eles são produto. E produto se usa. E hoje as pessoas estão usando as pessoas e amando as coisas. E balança enganosa é uma abominação ao Senhor. Provérbios 11. Pessoas que estão até no culto, mas que hora que acaba esse culto, esse pregador fala demais, meu Deus, o culto não acaba, eu estou doido para ir para casa, eu quero fazer um investimento, eu quero fazer um aporte, eu quero ganhar muito no Bitcoin, eu quero ficar milionário, rico, famoso, eu quero viajar para as Ilhas Maldivas, eu quero ser famoso bem quis, acaba lá no culto. O que aconteceu em Cabo Frio? Faraó do Egito. Vai ver a maioria das pessoas que entraram na pirâmide dele, crentes, pastores, investindo milhões e milhões e milhões. A casa caiu. Todo mundo quebrou, sabe de quê? Dinheiro. 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 Balança enganosa. Fraudulência. Arrebanhando pessoas. Pessoas venderam moto, venderam casa, venderam terreno, venderam quintal, venderam tudo para investir no Bitcoin. Quebrou, irmão. Quebrou. Por quê? As pessoas não querem trabalhar. As pessoas querem facilidade, irmão. Crente está jogando esses jogos agora de aposta virtual, em jogo de futebol, irmão. Isso é loteria, isso é balança enganosa, isso é jogo de azar, irmão. Mas não é pecado não, não é pecado. Quem te falou? Quem falou para você? Onde está escrito isso? Qual a referência dele? Qual o mandamento? Eu posso dar uma série de textos para você. A série. E as pessoas estão jogando. Rapaz, Flamengo dá tantos escanteios. Gabigol vai tomar cartão amarelo, que é certo, toma direto. Então vou apostar aqui, vou ganhar um dinheiro. Balança enganosa. Fraudulência. Provérbios 16, 8 diz: melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com injustiça. Êxodo 22, 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito, nem a viúva, nem o órfão afligireis. Se de alguma maneira o afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se me emprestares dinheiro ao teu pobre e ao necessitado, contigo estará, mas não haverás com ele nem um usuário, e nem te imporás usura, ou seja, empresta dinheiro com suborno, com juros, agiotagem, bandidagem, oprimindo o necessitado, as viúvas. E Deus fala: se eles clamarem a mim, eu certamente vou ouvir. Eu vou ouvir. E eu vou fazer aquela que não é viúva se tornar viúva, e aquele que não é órfão se tornar órfão. Por quê? Porque afligiram aquele que não era para afligir. Balança enganosa. Vocês viram onde que chegou o preço da gasolina? O preço da carne? O preço de tudo? É o mesmo produto, a mesma safra. Os maiores produtores somos nós, mas olha o preço das coisas. Estão oprimindo o pobre. Balança enganosa, fraudulência, opressão. E Deus está vendo tudo isso. Tudo isso Deus está vendo. E Ele vai sacudir essa terra. Mas pastor, já acabou a pandemia, você acha que parou? Até o Senhor voltar, virão outras, irmão. E pior, as megas igrejas surtaram, porque viram a igreja ficando vazia. E como que eles vão sustentar a máquina? Porque o que importa para ele não são as pessoas, são as coisas. Balança enganosa. Balança enganosa.
terra por causa disso. Não pranteará todo aquele que nela habita. Certamente toda esta terra se erguerá como o Nilo, será agitada e logo em seguida afundará, como o próprio ribeiro do Nilo. Eis que naquele grande dia, que dia? O dia do juízo, assegura o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia se escurecerá toda a terra. Transformarei as suas festas sagradas em velório, e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrio de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto, rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor, de luto por um filho único, e ao final desse dia com uma tarde de profunda amargura. Deus está falando, eu vou fazer desse dia um dia inesquecível. Lá no início do texto, Deus falou para Amós: o que você vê, Amós? Eu vejo que seja de que, Amós? De frutos maduros de verão. Geralmente no verão o dia tende a ser mais longo, sim ou não? Dias belos, céu azul, todo mundo querendo ir para a praia, curtir, viver a vida, ficar alegre. Aí Deus está falando, nesse dia eu vou fazer o sol se pôr ao meio-dia, eu vou fazer do dia sem noite, eu vou tornar a alegria dessas pessoas que estão felizes. Maravilha, glória a Deus, estou sem dinheiro no povo, vou para a praia, vou curtir, vou viajar. Eu vou fazer desse dia um dia de luto, como se fosse um luto por um filho único. Imagina o que é isso. Eu tenho 2 filhos, e glória a Deus, nunca perdi isso, eu não sei que tipo de dor é. Mas imagina ter um e perder. Deus está falando, eu vou tirar, porque esse meu dia vai ser um dia terrível. Um dia terrível. Porque Judá e Israel esqueceu, abandonaram o meu caminho. Israel e Judá pararam de viver como um povo santo, separado, consagrado, como um povo que teme o nome do Senhor. Israel passou aquele povo de ser um povo diferenciado, mas agora é semelhante às outras nações. Então eu virei com um terrível terremoto sobre a terra. E esse tipo de gente não entra na terra celestial. A gente pode viver do jeito que a gente quer aqui. A gente pode fazer o que você quer. A Escritura fala, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. E eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então a gente pode fazer o que quiser, só não pode morar na eternidade. Você pode fazer o que você quiser aqui, mas o que você não vai poder é entrar nas mansões celestiais. E tem muita gente, amado, infelizmente, e digo isso com muito temor e pesar, que ouvirá uma palavra duríssima naquele grande dia. Porque escute isso, o maior pastor do mundo, a melhor igreja do mundo, escolhida por ele, não se salvou todo mundo. Judas pecou, foi para o inferno. Judas pecou e foi para o inferno. Ouvindo no Senhor, vendo no Senhor, andando com o Senhor. E caiu, abandonou. E pelo que ele caiu mesmo? Pelo quê? Dinheiro. Naquele grande dia, Apocalipse capítulo 6, diz que nos últimos dias haverá uma crise tão grande que um dia de salário, um mês de salário será equivalente a 1 quilo de farinha. A 1 quilo de farinha. Alguém consegue viver com 1 quilo de farinha por mês? Se a gente viu essa crise agora aí, amado, espere e verá. Uma pior crise acontecerá. E aqueles que não estão vivendo conforme Deus se agrada, Ele vai tirar para o lado. Ele vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes à sua esquerda. 1 Coríntios 6,9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. A
Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, o original aqui é covarde, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que há de com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando vai falando aqui, né? Incrédulos, eu não sou. Abomináveis, eu não sou. Homicida, nunca matei ninguém, mas a Bíblia fala: aquele que odeia o seu irmão já é homicida. Tem ranço, amargura, ódio, rancor, inveja, já é homicida. Fornicadores, eu não sou. Feiticeiro, eu não sou. A palavra feiticeiro, aqui para grego, é a palavra também utilizada para drogas, que os feiticeiros utilizavam para entrar em transe nos cultos pagãos. Tem gente que fala: não, fumar maconha não tem nada a ver, não. É medicinal, então vai. Está aqui. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito, aleluia, à árvore da vida, e que possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira, irmão. Os cães. Pastor, mas cão não vai entrar? O cão aqui é a profecia de Isaías 56:11, que fala dos pastores gulosos, que são cães. Cães que não está interessado na ovelha, mas na gordura da ovelha. Ficarão de fora, falsos pastores. Tu acha que eu não temo, não, pregando isso aqui? Porque eu estou, pastor. Quem é Jesus? Eu estou. Quem é Ele. Todos nós aqui estamos. Ele é, nós não. Nós seremos se permanecemos, porque Ele é. E eu termino aqui. Estes estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, em que mandarei fome sobre toda esta terra. Não simplesmente fome por comida nem sede de água ou de bebida, outra tradução, mas fome e sede de ouvir se alimentar da palavra do Senhor. Aleluia. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não lhes será possível encontrar. Naquele dia, as moças bonitas e os rapazes vigorosos desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver de teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Deus está falando por Amós. Amós, fala para eles, Amós, que não adiantará beleza, não adiantará saúde nem vigor. Naquele dia haverá uma profunda fome, haverá uma profunda sede, mas não só fome de comida, não só fome de comida e nem sede de bebida, mas de que, Senhor? Pergunta a nós: fome e sede de ouvir a minha palavra. Amós! Porque eles seriam exilados e nunca mais ele ouviria mais o profeta. Escuta, mano. Aqueles que desprezam a palavra de Deus hoje, lá na frente, vai fazer falta. Aquele que não se alimenta do pão vivo que desceu do céu, hoje, lá na frente, vai fazer falta. Satanás tentou Cristo, Mateus 4:4, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus, esse viverá o homem. Nós temos, amados irmãos, que amar a palavra, se alinhar com a palavra, ler a palavra de dia e de noite. Nós temos que gravar a palavra, memorizar a palavra, guardar a palavra. Salmo 119:11 é o antídoto contra o pecado. Davi falou: Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Achai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno, os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar, porque seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque
assim como o céu são mais altos que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve para o céu e para lá não tornam, mas chegam à terra e podem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. É essa palavra. É essa palavra que tira o morto da tumba e faz ele ressuscitar. O morto pode estar fedendo há 4 dias, mas se essa palavra entrar na sepultura, ela traz o morto à vida. Se o Senhor chamar pelo nome e falar: Lázaro, venha! Ele chama pelo nome porque os do Senhor ele conhece pelo nome. O Lázaro da parábola do rico e do Lázaro, ele tinha nome, mas o rico não tinha. O rico era conhecido na terra, mas não era conhecido no céu. O rico tinha dinheiro na terra, mas não era rico no céu. O rico tinha nome na terra, mas não tinha um nome escrito no livro da vida. Mas o pobre tinha um nome escrito no livro da vida. E quando morreu, uma comitiva angelical veio buscá-lo para o Senhor. É essa palavra. É essa palavra que entrou lá na tumba. E os órgãos internos de Lázaro. O cérebro saindo pelo ouvido, saindo pelo nariz, as unhas saindo, a pele amarelada, esfacelando, todo definhado, os órgãos internos todo apodrecido. Quando a palavra entrou lá, Deus reconstruiu tudo. João 5:24 diz: chegará o dia em que os mortos ouvirão a minha voz, e aquele que ouvir a minha voz viverá. Jesus disse, Evangelho de João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia. Aleluia. Eles andarão de um lado para o outro, buscando a palavra, e não encontrarão. As moças bonitas perderão a beleza, os jovens vigorosos desfalecerão. Por quê? Terão fome e sede. De comida? De bebida? Não. De ouvir a palavra de Deus. Irmãos, não despreze esse santo livro. Não é o fato de memorizar, é o fato de saber e viver o que se sabe. Porque chegará o tempo em que ter uma Bíblia na mão, a liberdade de culto acabará. Evangelho de João 16:1. Chegará o tempo em quem vos matar pensará que estará prestando um culto a Deus. Vos expulsarão das vossas sinagogas e vos matarão. Qual o povo que geralmente mata e decapita aquele que não serve ao Deus deles? Quem? Alguém falou aí? Quem? O Islã. O islamismo. Eles matam dizendo que estão prestando culto a Deus. Eu não sei se você sabe, mas na Europa, a Europa toda já está dominada pelo islamismo. Eles estão comprando times de futebol porque é um esporte popular. Estão entrando em todo o globo terrestre. Estão implantando os seus missionários. Estão arrebanhando os jovens. Estão recrutando os jovens. Ensinando, discipulando. E num dado momento, eles se levantarão, e todo aquele que for contra Alá será morto. Nos expulsarão das nossas sinagogas. Todo aquele que nos matar achará que estará prestando culto a Deus. Isso acontece agora, tá? Agora. E isso está prestes a chegar. E aí, Deus vai saber quem é dele e quem não é. Quem está pronto para ser colhido, para ser colocado no aprisco, ou quem está maduro demais, podre demais, que não é mais palatável. Aqueles cujo qual os gafanhotos entrarão e devorarão tudo, porque já não agrada a você. Pastor Ricardo, qual é o intuito dessa tua palavra?
verdade, você vai ser sal e luz da terra. Mas se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Para que você mude, para que você seja alguém sincero diante de Deus, que abandone a mentira e viva pela verdade, abandone os esquemas, os números mudados, as prostituições, a mentira, os enganos, abandone tudo e vive de uma maneira consagrada ao Senhor. Vou fazer um conselho. Parar com tudo. Chega, já deu. A gente foi longe demais. A gente está vivo com a misericórdia e graça de Deus. Está na hora de mudar. Está na hora de ser diferente. Ainda que você tenha a sua profissão como a nós, mas seja alguém diferente, alguém que tenha sensibilidade de ouvir e ver o que Deus está mostrando. A agenda da ONU para 2023 começa agora. Não sei se você sabe, mas não tem tempo para falar sobre isso. Vai começar agora em 2023, um programa que durará até 2030. A gente não tem noção do que está para acontecer, gente. Ou talvez alguns não tenham noção do que está para acontecer. Os projetos, os planos da ONU, Organizações das Nações Unidas. A gente vê tanto vídeo, tanta besteira, pesquisa sobre o que está acontecendo na economia, na política. Pesquisa. E você vai se estremecer. Olha as profecias. Ezequiel, se eu não me engano, 34 ou 44. Uma profecia que diz que quando o mar morto começar a dar vida, perto está o Senhor. Entra na internet e pesquisa. Sabe o mar morto? Ele é morto porque tem densidade de sal. Não tem peixe naquele lugar. Foram mergulhar naquele lugar, sabe o que acharam? Peixe. Uma profecia de Ezequiel falou. A palavra de Deus é verdade. Aleluia. O profeta Ezequiel não viu a profecia se cumprir. Quem viu Ezequiel morrer, falou: e aí, profeta, cadê aquela tua profecia? Não aconteceu. Ezequiel é uma farsa. Mas nós estamos vendo, e a palavra está aqui relatada para a gente ver que a palavra de Deus é verdade. Agora, só não muda quem não quer. Ou você paga para ver. Porque querendo ou não, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Amém? Que Deus nos abençoe. E talvez se você, amado, precisa disso, de ver um renovo de Deus, de falar: Deus, eu não quero mais viver da maneira que estou vivendo. Senhor, eu cansei. Senhor, eu quero ser um crente diferente. Eu quero ser um cristão diferente. Eu quero ser um cristão genuíno. Eu não quero mais coisas, eu quero amar o Senhor e as pessoas. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero cumprir o que está escrito. Eu quero ser verdadeiro, reto, puro diante do Senhor. Eu não quero viver uma farsa, uma mentira. Não, Senhor. Eu quero ser puro diante do Senhor. Eu não quero ser confundido. Eu quero que o Senhor fale o meu nome e fale: vinde, bendito meu Pai. Entrai e possui que é teu desde a fundação do mundo. Senhor, eu quero abandonar meus pecados. Chega. Eu quero abandonar tudo. Senhor, eu entrei aqui e eu não tenho aliança contigo, mas eu vim a convite. Eu vim até para não ficar mal com meu amigo, com a minha amiga, com minha irmã, mas eu vim aqui, meu irmão. É o tempo de tratamento de Deus com você.